Antes de orarmos, precisamos fazer uma pausa e deixar que a palavra de Deus fale ao nosso coração. O tempo é um dos maiores presentes que recebemos do Senhor, mas também um dos mais frágeis. Ele passa rápido, não retorna e não espera por ninguém. Ontem já foi, amanhã não está garantido, e tudo o que realmente temos é hoje. Muitas pessoas passam anos dizendo: um dia eu vou me entregar a Deus. Um dia eu vou orar mais. Um dia eu vou começar a buscar. Mas a verdade é que o único dia que existe para fazer isso é hoje. A salvação, o arrependimento e a transformação do coração não podem ser adiados para um amanhã que talvez nunca chegue. A Bíblia nos lembra dessa realidade em Salmos capítulo 39, quando Davi ora dizendo: Senhor, faz-me conhecer o meu fim e a medida dos meus dias, para que eu reconheça quão frágil sou. Davi compreendeu que a vida passa depressa, que mesmo a fase mais forte do ser humano é apenas vapor diante da eternidade. Por isso, ele não queria viver distraído, mas consciente do verdadeiro propósito da vida, não viver apenas para este mundo, mas para Deus. Hoje o Senhor está chamando você para essa consciência. Não amanhã, não um dia. Hoje, Davi continua seu desabafo diante de Deus, dizendo que o ser humano anda como uma sombra, corre de um lado para o outro, ajunta riquezas, faz planos, constrói sonhos, mas não sabe quem colherá depois. Isso revela uma verdade que todos precisamos encarar. Quase tudo que o mundo nos oferece é temporário. A promoção no trabalho, o reconhecimento, o dinheiro, as conquistas, as alegrias deste mundo. Tudo isso dura apenas alguns momentos. E quando nossa vida chegar ao fim, nenhum desses troféus terá valor diante do trono de Deus. Jesus reforça essa mesma verdade no Evangelho de Mateus capítulo 16, verso 26, quando pergunta: que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Existe uma pergunta escondida nesse versículo que confronta qualquer coração sincero. Vale a pena sacrificar a alma por coisas que não duram? Muitos adiam a salvação porque acham que terão mais tempo. Dizem: quando minha vida se organizar, eu busco a Deus. Quando tiver mais paz, eu oro. Quando sobrar tempo, eu volto para Jesus. Mas a Bíblia alerta em Hebreus capítulo 3, verso 15. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Hoje, não amanhã. Hoje, não quando for conveniente. Hoje, porque o amanhã pertence ao Senhor, não a nós. A voz de Deus está chamando, convidando, despertando, e a resposta não deve ser adiada. Depois de reconhecer a brevidade da vida, Davi faz algo que muitos esquecem de fazer. Ele clama pela presença de Deus asterisco. Ele não tenta resolver tudo sozinho, não tenta se apoiar em sua própria força. Ele se ajoelha em humildade e diz: ouve a minha oração. Senhor, não te cales diante das minhas lágrimas. Essa oração mostra o que realmente importa. Não é quanto tempo temos na terra, mas como usamos esse tempo diante do Senhor asterisco. Muitos permitem que as preocupações desta vida abafem a voz de Deus. É trabalho, responsabilidades, pressões, contas, compromissos, trânsito, estudos, família, planos, medo, ansiedade. E então, sem perceber, o coração vai ficando pesado e distante. Mas o Senhor não está chamando você para carregar esse peso sozinho. Ele está chamando você para se chegar a Ele, entregar suas dores, pensamentos, dúvidas, expectativas e medos. A Bíblia diz em Tiago capítulo 4, verso 8: chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós. Ou seja, asterisco, quando você dá um passo em direção ao céu, o céu dá um passo ainda maior em direção a você. Asterisco. O Senhor está batendo a porta do seu coração. Ele não força, não invade, não obriga. Ele chama. E hoje Ele está dizendo: filho, filha, não deixe o mundo abafar a minha voz. Não permita que a correria roube o que é eterno. Eu quero caminhar com você, agora. A palavra de Deus nos chama constantemente para viver com uma perspectiva eterna, e não apenas terrena. Em Tiago capítulo 4, verso 14, está escrito: vós sois como a neblina que aparece por um pouco e logo se dissipa. A vida humana passa rapidamente. Hoje estamos aqui, amanhã não sabemos.
E por mais que esta realidade seja dura, ela também é libertadora, porque nos lembra que não estamos vivendo apenas para esta vida, mas para a eternidade. Quando entendemos isso, nossa forma de enxergar prioridades muda. O que parecia urgente perde força. O que era supérfluo perde brilho. O que é eterno ganha valor. E o que é eterno? Nossa alma, nossa salvação, nossa comunhão com Deus, nosso relacionamento com Jesus. Tudo que conquistamos aqui, riquezas, prestígio, posses, elogios, fica para trás quando a jornada termina. Mas o nosso relacionamento com Cristo permanece para sempre. Por isso, o Senhor está chamando você a tirar seus olhos apenas do agora, apenas das pressões do momento, e levantar o olhar para aquilo que realmente importa. A vida da pessoa que caminha com Deus não é medida pelos anos na terra, mas pelo valor da eternidade dentro do coração. A grande obra de Deus não começa do lado de fora, mas dentro do coração. Não começa com uma mudança de circunstâncias, mas com uma mudança de vida. É por isso que o Senhor promete, em Ezequiel capítulo 36, versos 26 e 27. E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Porém o meu espírito dentro de vós, e farei que andeis nos meus estatutos. Nessa promessa, Deus não apenas consola, Ele transforma. Ele não apenas enxuga lágrimas, Ele cura por dentro. Ele não apenas remove pecado, Ele substitui por nova vida. Um coração de pedra é um coração endurecido pela dor, cansado pelas batalhas, fechado pelas decepções, influenciado pelo medo, ferido por experiências passadas. Mas Deus diz: eu posso mudar isso. O Senhor não exige que você mude sozinho. Ele diz: eu colocarei o meu espírito dentro de você. Eu serei a força que você não tem. Quando ele entra, atitudes mudam, pensamentos transformam. A voz do espírito fica mais clara. Aquilo que pesava começa a sair. A vida começa a ganhar direção. Essa é a verdadeira conversão. Não é uma transformação humana, mas uma obra divina. Não é uma reforma externa, mas uma reconstrução de dentro para fora. Se o coração muda, a vida muda. Se o espírito revive, tudo ao redor se alinha. Se Deus está no centro, nada permanece como antes. Quando o Senhor coloca seu espírito dentro de nós, Ele não apenas limpa o passado, mas também alinha o presente e direciona o futuro. A vida cristã não é vivida em nossas próprias forças. Deus nunca pediu que você fosse forte sozinho, que vencesse sozinho, que suportasse sozinho. Ele prometeu: eu estarei com você. Eu sustentarei você. Eu guiarei seus passos. E quando ele assume o controle, algumas coisas começam a acontecer. Aquilo que parecia impossível começa a perder poder. Pecados que antes dominavam começam a cair por terra. Hábitos que não glorificavam a Deus começam a ser quebrados. O coração volta a arder pelo que é santo. A confusão dá lugar à direção. A fraqueza dá lugar à força. Muitas vezes, caímos porque tentamos vencer batalhas espirituais com armas humanas. Mas a Bíblia diz que, sem mim, nada podeis fazer. Quando o Espírito Santo habita de verdade, ele opera transformação, convicção, restauração, despertar espiritual, convicção do que é certo, força para dizer não ao que destrói, coragem para viver aquilo que Deus espera. Cristo não veio apenas para perdoar, ele veio para libertar. Não veio apenas para salvar, mas para mudar a história do coração que o recebe. E é isso que Deus está fazendo neste momento, tocando áreas que você nem sabia que ainda precisavam de cura, falando em feridas que você nem mencionou, destravando portas que estavam fechadas há anos. Porque quando ele entra, ele faz tudo novo. Agora que a palavra nos trouxe a consciência da brevidade da vida, da urgência da salvação e da necessidade de viver guiados pelo Espírito, chegamos ao momento mais importante, a entrega do coração. A Bíblia diz que a vida é como vapor, mas as promessas de Deus são eternas. Ele não ignora suas lágrimas, não rejeita o seu clamor, não fecha os ouvidos para quem se aproxima com sinceridade. E por isso oramos: Pai amado, eu reconheço que minha vida está em tuas mãos. Tu sabes o meu amanhã, meus passos, meus medos, minhas fraquezas e tudo aquilo que eu não consigo expressar. Toma o meu coração.
Endireita os meus caminhos. Sustenta-me quando eu não puder sustentar a mim mesmo. Espírito Santo, entra em todas as áreas onde eu preciso de cura, restauração e mudança. Eu não quero apenas existir, quero viver em Ti. Guie meus passos, fortalece minha fé e faz a Tua vontade prevalecer em minha vida. Em nome de Jesus, amém. Que esta seja a sua oração hoje. E se o Senhor tocou seu coração através desta palavra, dê o passo mais importante. Entregue a Ele o seu coração enquanto ainda há tempo. Se esta mensagem falou com você, escreva amém nos comentários e compartilhe para que mais vidas sejam alcançadas pela presença e pela palavra de Deus.